Olá, vamos conversar então hoje sobre os primeiros passos para empreender. Eu sou o Alessandro Navarro e este é o canal Destrave nas Finanças. Se tu está me acompanhando também pelo Spotify, tu está no Destravecast, o nosso podcast de finanças e mentalidade. Nós vamos abordar alguns temas importantes em alguns vídeos, em uma sequência de vídeos de pelo menos 5 vídeos que eu vou trazer aqui semanalmente para falar sobre os primeiros passos para empreender. Quais são aquelas dores que todo empreendedor tem, toda pessoa que sente vontade de começar um negócio, não sabe por onde começar, quais são os primeiros passos que tem que dar, como eu faço para seguir nesse caminho, eu quero fazer as coisas que estão falando aqui dentro, aquela vontade de empreender, mas eu não sei como fazer, qual é o caminho que eu devo seguir. Esse vídeo vai te ajudar se tu tem essas dores e eu conto também com a tua colaboração para trazer as tuas dificuldades, as tuas dúvidas sobre como empreender, as tuas dúvidas sobre MEI, sobre a vontade de empreender de forma geral. Então aproveita e deixa o teu comentário aqui para me auxiliar a trazer novos vídeos, além desses que eu vou trazer já como referência, né, para esses assuntos que a gente vai abordar. Então, vamos ver aqui algumas informações importantes, né? Meu nome é Alessandro, não que seja importante o meu nome, mas informações importantes sobre o canal aqui. Então, meu nome é Alessandro Navarro, eu sou educador financeiro e mentor de MEIs realizadores. Ajudo pessoas comuns a tirarem do papel os seus projetos de negócio realizando o sonho de empreender, através do método Destravar, que é o método que eu desenvolvi, onde a gente começa definindo o desejo ardente. Por isso a palavra D de desejo. Depois a palavra E de estratégia e assim vai seguindo todo esse método que eu desenvolvi para a gente trabalhar dentro das mentorias. Então, qual é o intuito desse trabalho, né? As pessoas que têm vontade de empreender, mas não sabem como começa. Pessoa que já começou e está tendo problemas para dividir, né, a parte financeira, tanto da empresa quanto pessoal, tá tudo junto, tudo na mesma conta, tá um estresse, a pessoa não sabe como organizar a questão para poder investir, o preço de custo, o preço de venda, como é que ela define o valor do trabalho dela, quanto que ela pode tirar para sua própria renda, né? Quanto que é o prolabore, quanto que eu me pago, eu ganho um valor por prestação de serviço, quanto que eu posso tirar para mim? Qual é o meu custo? Então as pessoas que têm essas dificuldades estão trabalhando, estão no dia a dia, mas estão enfrentando essas dores, né? E nisso tem um monte de gente que já está ganhando grana, mas está com dificuldade e não vê o dinheiro realmente porque está mal organizado. Então esse trabalho com o microempreendedor individual é para quem esse trabalho é realizado com microempreendedores, né, que já tem o MEI ou que ainda não tem o MEI e quer começar a empreender ou já começou e não formalizou ainda. Então eu tô aqui para te auxiliar em todos esses aspectos, tá? Para te dar a mão e seguir junto contigo para desenvolver o teu trabalho, teu sonho, para tu viver disso. E o foco principal que eu sempre abordo com os clientes é a importância desse trabalho de ser um microempreendedor é que a gente começa a se conectar com outras pessoas que são nossos fornecedores e com isso a gente começa também a gerar renda, começa a trazer outras pessoas, né? Começa a criar uma cadeia de relacionamento, né? Um grupo de relacionamento de profissionais que todos estão ganhando, todos estão movimentando, né, financeiramente aquela microeconomia. Então é importante a gente reconhecer como é valioso quando a gente coloca na nossa mente, né, esse objetivo de empreender, de seguir, de tocar o nosso sonho para frente, porque geramos renda, geramos emprego, geramos, né, essa rotatividade financeira que acontece auxiliando diversas pessoas. Olha quanta gente está envolvida quando a gente está empreendendo. Então nas minhas redes sociais, né, tu pode me encontrar no YouTube. Aqui no YouTube é @Destrave-nas-Finanças. Então deixa o teu joinha já aqui nesse vídeo se esse assunto é de teu interesse. Deixa o teu comentário também se tu gostou do vídeo depois. E se tu tem algum outro comentário, uma dúvida que não foi respondida com esse vídeo, manda aqui também para eu trazer mais conteúdo. Não esquece de te inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer semanalmente sobre o tema de empreendedorismo. Lá no Instagram, Destrave nas Finanças também. Tu pode me seguir lá, diariamente também publico uma coisa ou outra, pode me chamar no direct para tirar uma dúvida mais no 1 a 1. Eu estou aqui para auxiliar e adoro responder, né, para ajudar as pessoas. Então fica à vontade realmente para mandar lá.
E no Spotify, se tu tá me ouvindo no Spotify, é o Destravecast. Se tu tá aqui no YouTube, eu te aconselho a me seguir lá no Spotify, porque esse mesmo vídeo vai para lá. E lá tu consegue só escutar o áudio sem precisar estar com o celular aberto, com o vídeo ali rodando. Então tu não fica preso no vídeo, né? Tu pode deixar o áudio rodando e fica escutando enquanto você está trabalhando, caminhando, correndo, enfim. Não vai te atrapalhar, tu bota um fonezinho e consegue acompanhar o raciocínio aqui pra gente ter essa conversa, ouvir mais de uma vez, assistir o vídeo, enfim. Lá tu consegue essa flexibilidade. Então te aconselho também a me seguir lá. Sem demoras, então, vamos adiante. Qual vai ser então o tema do nosso primeiro vídeo? Definindo o nicho de atuação, porque eu vejo que essa é uma das dores mais fortes que a pessoa tem. Eu quero empreender, mas eu não sei como. Eu quero começar alguma coisa, mas não sei o que fazer ainda. E a grande dificuldade da pessoa é definir qual é o primeiro passo. Como é que ela define o nicho de atuação que ela vai seguir? E aqui a gente vai ver uma série de perguntas. A minha ideia não é trazer a bala de prata que vai resolver todas as perguntas e todas as dores da tua vida. A ideia é trazer questionamentos. Eu vou trazer aqui várias perguntas que a gente vai conversando, né? Eu vou falando o meu pensamento sobre esse questionamento e quais são os pontos importantes que tu pode levar em consideração para definir essa caminhada que tu vai traçar. Obviamente, se tu tá indeciso, se tu tá em dúvida, muitas vezes tu tem várias opções, né? E aí para decidir qual caminho seguir, esse vídeo pode auxiliar nesse ponto, porque vai te trazer alguns pontos importantes para tu levar em consideração para tomar a tua decisão, ou pelo menos ficar mais perto da possibilidade dessa decisão, né? Pelo menos vai amadurecer um pouco mais e te ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é: quero empreender. Quais são as habilidades e experiências relevantes que eu tenho? Tenho vontade de empreender. O que eu tenho comigo que eu carrego e que é relevante, que as pessoas falam que é importante, porque eu faço um trabalho ou um produto, né? Eu faço alguma coisa para as pessoas e as pessoas reconhecem isso muito. É muito relevante para as pessoas aquilo que eu faço, essa experiência que eu tenho. Eu destrincho numa situação que para as pessoas é mais complicada e para mim é super fácil. As pessoas acham isso muito importante. Quer dizer, eu resolvo problemas. Isso a gente tem que lembrar, que todo mundo que presta um serviço ou vende um produto resolve um problema. Então tenha em mente isso. Isso é uma coisa muito comum no dia a dia de quem está envolvido com empreendedorismo, com venda, com marketing, que está acompanhando, né, isso. É muito comum a gente ouvir essa frase. A gente resolve problemas, é fato. Mas não é comum para quem está começando. Então por isso eu te trago essa frase. Pensa que tu é um resolvedor de problemas. Hoje tu trabalha numa empresa de alguém, tu presta um serviço lá, tu tá resolvendo um problema. Tem uma situação para resolver, a pessoa traz para ti, tu resolve. O que tu vai fazer sendo um empreendedor? Resolver problemas. Resolver os problemas das pessoas. Quanto mais ágil tu for, quanto mais efetivo tu for naquilo, mais eficiente, né, eficaz naquela solução, mais tu vai agradar o cliente, mais relevante tu vai ser para o cliente. Então, pensa assim, quais são as experiências que eu já saio na frente? Porque são muito relevantes e que eu tenho grandes habilidades para fazer, né, para desenvolver. Então já começa respondendo essa pergunta. O segundo ponto que eu vou trazer aqui para a gente refletir é: quais são as suas paixões que podem virar negócio? Então, quais são aquelas coisas que eu gosto muito? Tá, mas isso não está referente à primeira questão? Pode estar relacionado. E deve, o melhor é que esteja relacionado com a primeira pergunta. Mas às vezes a gente tem habilidade, faz muito bem uma coisa, mas não é uma coisa que nos toca internamente. E aí às vezes a gente se dedica a fazer aquilo, as pessoas falam: olha, eu acho que isso aqui seria uma coisa muito legal para ti, e tu vai te dar muito bem fazendo isso. E aí tu acredita e segue naquele caminho, mas aquilo não toca o teu coração. Aquilo não é uma paixão realmente, uma coisa que tu ia te identificar muito, porque tu precisa te identificar com aquilo que tu vai fazer. Porque se for para trabalhar de qualquer jeito, tu segue trabalhando no sonho dos outros e resolve continuar lá, não precisa empreender, né, para ficar vivendo o sonho de uma outra pessoa. Então tu precisa identificar qual é aquela coisa que te toca realmente. Como eu falo lá nas mentorias, né, qual é o desejo ardente, o que realmente tu quer realizar. Então às vezes eu tenho uma paixão por uma atividade, mas não é pela atividade, é pelo que ela provoca nas pessoas, é pelo que ela provoca como resultado. E aí é esse resultado que me toca.
É quando eu olho o resultado daquele trabalho e vejo o impacto que ele gerou nas pessoas, e aí é esse reconhecimento desse valor gerado é que vai me tocar. Então aquilo é o que é o propósito da realização do meu trabalho, né? Então quais são as paixões que poderiam virar negócio? Dentro disso aqui a gente está fazendo um momento de ter uma tempestade de ideias, né? Aquele momento que tu vai pensar assim, quais as possibilidades de eu empreender? O que eu gosto de fazer? Quais são as paixões que eu tenho? Então é o primeiro momento, as primeiras ideias, as primeiras coisas que tu vai começar a refletir para começar essa caminhada de decisão, começar a trabalhar essa peneira, né, para tomar a tua decisão. Depois, existe alguma área específica que te atrai mais? Então, mesmo, né, tendo visto as tuas paixões, tendo visto as tuas habilidades, tem alguma área específica que te atrai mais? Alguma coisa que tu faça que tu tem uma grande atração? Ou alguma profissão que tu conhece, né, de um amigo, de alguém próximo, ou que tu admira realmente, e que aquilo, poxa, te toca muito forte, tu olha para aquilo e pensa, nossa, eu gostaria muito de fazer isso. Então pensa nessa situação também. Qual é a área específica? E olhando para essa área específica, tu vai ver que as outras perguntas vão trazer sentido para esse momento. Então tu pensa numa área específica e essa área específica talvez requeira algum investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação, né? E aí, será que é o momento? Será que ela é aquilo que precisa, né, aquela coisa que precisa ser feita agora? Então relaciona aí também as áreas, né, que tu tem uma grande atração aí. Depois, tu te interessa em oferecer produto ou serviço? Tu te identifica mais fazendo um trabalho específico de uma prestação de serviço, resolvendo um problema direto, ou tu gosta de criar, desenvolver um produto, né? Melhorar alguma coisa que já exista. Eu conheço uma pessoa, um profissional, que cria uma nova embalagem para os buquês de flores. Então essa pessoa vai na floricultura e lá tem os buquês, a pessoa da floricultura já monta, né, o seu buquê ali, enfim, com uma decoração, um plástico e tal, e essa pessoa faz uma outra decoração para essa situação. Ela vai na floricultura e deixa montada, ela já mostra e cria uma outra embalagem, uma outra identidade para aquele buquê, que super valoriza, né, um valor agregado muito grande. E a pessoa só faz isso. Ela vai nos lugares e só faz a embalagem. Ela não se envolve com as flores, não se envolve com a entrega, não se envolve com nada. Ela vai na floricultura, prepara conforme a quantidade de flores lá, conforme o tipo de buquê, né, que a pessoa tem lá. Com aquela floricultura trabalha mais com rosa ou mais com tulipa, enfim. O tipo de presente que vai ser feito, então ela já faz aquelas embalagens e vende na hora. Faz na hora isso e ganha o dinheiro dela. E assim ela empreende. Então, tu vê como tem coisas que a gente às vezes passa e não percebe, né? É uma situação que a pessoa tá ali, olha para aquilo e pensa, poxa, dá para melhorar isso aqui. É uma coisa que já existe, já tá bonito, mas eu posso melhorar mais. Então, é uma prestação de serviço melhorando alguma coisa. Ela tá entregando um produto, né? E tem a outra condição que é a prestação de serviço mesmo. Por exemplo, eu vou dar aula, ou eu vou prestar manutenção de algum equipamento específico, ou de um software, né? Vou me especializar em alguma área que seja prestação de serviço. Então isso é importante tu definir. Com o que mais tu identifica? Desenvolvendo um produto físico ou desenvolvendo, né, um produto que seja fonte de um serviço, como um software ou como alguma outra coisa assim. Ou pela própria prestação de serviço mesmo, né, ir lá e resolver o problema sem desenvolver um produto. Qual é a linha que mais te identifica? Porque isso é uma bifurcação bem importante que a gente vai enfrentar em algum momento quando pensa em empreender e não tem decisão ainda desse ponto, né? Então é importante levar isso em consideração. Depois é importante pensar em um público-alvo, né? Quem seriam seus clientes? Quais são as pessoas e onde elas estão, né? Como é que tu vai atender essas pessoas? Quem são esses clientes? Onde eles estão? Como é que eu faço para atendê-los? Esses clientes, eles estão no meu bairro, eles estão na minha rua, eles são clientes da minha cidade, são clientes que eu posso atender pela internet, posso atender, né, em outro município, em outro estado, em outro país.
Então, esse meu tipo de produto que eu estou vendendo, ele é um produto que eu posso comercializar pela internet, ou ele é um produto que eu só consigo entregar presencialmente no 1 a 1, né? Então, esse é um ponto também que eu tenho que definir, porque eu já começo definindo as ideias que eu tenho e direcionando para o tipo de cliente que eu posso atender, onde eu posso encontrar esse cliente, quais são os desafios que eu vou encontrar para atender esses clientes. Às vezes eu estou numa cidade e essa cidade não comporta aquele serviço que eu presto, mas eu consigo prestar esse serviço de forma remota. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhava com informática há muito tempo atrás e nesse trabalho eu tinha uma parte do trabalho que era realizada presencialmente e eu também passei a oferecer um trabalho remoto, quando era um trabalho prestado através de um software, né, que eu fazia manutenção. Então eu acessava o computador da pessoa e arrumava os problemas que ela tinha no computador de nível de software, né, de sistema. Então eu atendi a Dinamarca, atendi a Argentina, atendi vários lugares de clientes que indicavam outros clientes que moravam fora. E aqui na minha cidade e nas cidades vizinhas eu fazia as visitas técnicas também nas empresas que eu atendia. Então eu conseguia atender esses dois nichos, né, esses dois caminhos. Então dá para trabalhar de uma forma e de outra, às vezes de forma mista e às vezes de forma única. Tem que definir se esse cliente é físico, é presencial no 1 a 1, ou se eu consigo atender de alguma forma, né, remota ou numa outra forma de atendimento desse ponto. Então leva em consideração isso. Decidindo pelo caminho que tu pensou ou as possibilidades que tu imaginou, qual é o público que tu vai atender? Como que tu vai chegar nesse público? Como é que tu alcançaria esse público? Depois a gente vai pensar, quais são os recursos que eu possuo atualmente? Porque todo empreendimento vai exigir dedicação. Dedicação de tempo, dedicação de dinheiro, né, dedicação das habilidades, do conhecimento, quer dizer, aprimorar as suas habilidades, né? Então é importante reconhecer isso. Quais são os recursos que eu possuo atualmente para implementar essa atividade? Então eu olho para aquelas coisas que eu listei no início, então tu tomou nota de alguns pontos, né, de ideias que tu tem para empreender, e dessas ideias que tu tomou nota, tu vai pensar assim, para que eu consiga executar essa ou essa, né, das ideias que eu tive, o que eu preciso aqui como recurso? Ah, eu preciso de tempo. E aí eu tenho tempo? Não, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho só a noite. Então essa eu não conseguiria cumprir, essa outra sim. Ou não, eu vou ter que ver essa questão do meu tempo para melhorar, para poder botar isso em prática. Então qual é o passo que eu posso dar antes desse, para que eu possa criar uma forma de atingir esse objetivo, né? Então, tempo, dinheiro, eu preciso investir em conhecimento, eu preciso investir alguma coisa inicial nesse meu negócio, ou eu posso fazer de forma escalonável, né? Eu começo fazendo com pouco investimento, é mais investimento mesmo de tempo e de habilidade, de aprimoramento, e depois, conforme a coisa vai crescendo, eu preciso ir investindo, e aí eu consigo ter o recurso para investir, e isso vai crescendo assim. Esse é o melhor método, né? Então, isso tem que levar em consideração. Eu tenho tempo disponível, eu tenho dinheiro, caso seja necessário, pela ideia que eu tive. Qual é a rede de contatos que eu tenho que pode me auxiliar? Profissionais da mesma área que podem me dar alguma assistência, algum conhecimento, alguma habilidade. Meus amigos que podem, né? Ou pessoas do meu convívio que podem necessitar desse trabalho. Vizinhos, pessoas próximas, e não próximas de contato, mas próximas do local onde tu mora, né? Qual é a rede de contato que eu tenho imediata que eu posso me beneficiar? Seja como cliente ou seja como um mentor, alguém que possa me trazer uma informação para que eu possa aprimorar e amadurecer esse projeto, dessa ideia que eu escolhi. E quais as habilidades eu tenho também disponíveis para executar aquilo, né? Como a gente falou no início. Eu tenho essa habilidade para essa atividade me requer um pouco de tempo, eu não preciso muito investimento de dinheiro, e na minha rede de contato eu consigo implementar ela de imediato. Eu vou suprir e resolver o problema de algumas pessoas que eu já tenho próximo de mim. Então esse é um ponto que já dá um start na ideia. Mas lembra que todo negócio que tu colocar, todo o serviço que tu prestar, tu vai resolver o problema de uma demanda reprimida, ou seja, algum grupo de pessoas, algum grupo de clientes naquele momento, naquele local onde tu está, sempre tem necessidade daquela solução que tu traz. Então tu vai solucionar para essa demanda reprimida, que vai atingir algumas pessoas, alguns clientes, e depois tu vai ter uma leve baixa nisso, ou uma baixa total,
nesse atendimento, ou seja, não vão ter mais pessoas nessa mesma quantidade. E esse é um ponto a se levar em consideração. Quando eu penso que eu vou investir dinheiro para isso, vou dar esse start, vou ter esse retorno e depois ele vai cair. Como é que eu faço para manter, para buscar outros clientes, para me tornar conhecido executando aquele trabalho? Então leve em consideração esses pontos também, para tu tomar essa decisão na hora de escolher. Quais são os possíveis obstáculos ou desafios que tu consegue antecipar ao iniciar um negócio, né? Então, assim, tu pensou numa atividade, pensou num negócio que tu quer, já definiu mais ou menos ali a área que tu quer atuar. Quais são os possíveis obstáculos que tu vai enfrentar e que tu já consegue antecipar? Então, a gente estava falando de questão geográfica, de questão de contato com o cliente, de fazer presencial ou fazer à distância, de ter habilidades, ter dinheiro, ter tempo, né? Então a gente já viu alguns obstáculos já listados aqui. Mas especificamente, quando tu pensar, eu gostaria de fazer tal atividade, quais são os obstáculos possíveis que tu vai enfrentar se tu escolher esse caminho? E como que eu faço esse mapeamento? Se tu já conhece essa área e já gosta muito dela, porque a gente está falando dessa linha, né, que tu já traz aquele interesse, então tu já vem respirando esse ambiente, né, esse ar aí. Então se tu não tem clareza desses obstáculos mais profundos dessa área, busca saber quais são os obstáculos que estão obscuros aqui. O que eu posso aprender com as pessoas que já fazem isso? Visitar profissionais, visitar locais, né? Visitar os ambientes que esse trabalho está sendo realizado ou esse produto está sendo vendido, para começar a perceber ali, observando o que acontece que eu não sabia. Ir atrás realmente das pessoas que executam, né? E tentar esse contato, tentar se aproximar dessas pessoas para conhecer um pouco mais desse trabalho. Aquele produto que eu estou tentando pensar em vender, será que ele só vende num período do ano? Será que ele vende o ano inteiro? Aquele serviço que eu estou pensando em prestar, eu vi que várias pessoas estão prestando, mas será que ele tem um prazo já, né, para ter essa demanda e depois acaba diminuindo a necessidade desse serviço? Então tudo isso levar em consideração. E como é que a gente consegue fazendo isso? Saber disso? Saindo na rua, indo atrás e conversando com pessoas, visitando lugares e experienciando, né, esses ambientes para nos dar mais clareza para tomar essa decisão. Tu já pesquisou sobre o mercado em que pretende entrar? Então a gente está falando disso agora, né? O que estão falando sobre isso, né? Então olha na internet, pesquisa sobre isso, vai para o YouTube, né, aqui, pesquisa sobre esse tema, busca saber o que mais estão falando sobre isso, não só em notícias, né, mas dentro de nichos específicos, dentro dos grupos específicos disso. Às vezes tu vai para o Instagram, pesquisa esse tema, busca aquelas pessoas que são referência naquilo que tu tá fazendo, que tu quer fazer, né, que já estão fazendo e tendo resultado. Então começa a te informar dessa forma, como pessoas e empresas, né, que já estão no mercado, já estão executando. Então busca te aproximar dessas pessoas e dessas empresas para respirar esse ambiente, ver o que está acontecendo aqui, como é que funciona esse processo, como é que ele se mantém. E busca saber, busca conversar com pessoas que estão fazendo acontecer para que tu possa realmente saber o caminho. Porque às vezes assim, a gente vai conversar com algumas pessoas que não executaram aquilo, ou pessoas que não estão ganhando nada, pessoas que tentaram, mas não estão dando certo nessa área. O que ela vai te dizer? Tudo que deu errado. Mas aí também não é uma informação, né, tão relevante, porque essa pessoa talvez não tenha aplicado nada, talvez ela também não estava preparada para fazer. Então conversa com essa pessoa para tirar algumas informações, mas vai atrás daquele que também está dando certo e conversa com ele. Ele também vai te dizer os pontos importantes que ele observou e os obstáculos que ele passou, as dificuldades que ele teve, mas venceu. Diferente da outra, né, que de repente vai te dar só o lado ruim da moeda. Busca saber daquele que, além de enfrentar o lado ruim, que também passou pelo lado ruim da moeda, também viu as coisas ruins, mas ele teve uma forma de solução, ele resolveu aquilo, ele venceu aquela fase. E é essa informação que tu precisa saber também, para te prevenir, para ver se é esse ambiente que tu quer te inserir. Então busca saber o que está acontecendo, como é que se comportam as pessoas e as empresas desse nicho que tu escolheu. E agora a gente precisa colocar o pezinho no chão e ter uma noção de simancol, como se diz, né? A gente precisa ter expectativas realistas sobre empreendedorismo. Então tá pensando em empreender, tá pensando em abrir o teu negócio, trabalhar por conta, seja lá como tu chama, né?
cansou do trabalho, enfim, quer ter uma renda extra, sei lá. Independente de tudo isso, o que tu tem que segurar é o seguinte, o entusiasmo. Só o entusiasmo vai te levar por um caminho muito difícil. Vai te colocar numa condição que tu vai entrar cheio do gás e tu vai só na fé, acreditando que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, porque tu é diferente, tu é iluminado, e a coisa vai funcionar, e aí o que acontece? Tu faz coisas que não deveria. Pega empréstimo com familiar, pega empréstimo no banco, usa cheque especial, usa cartão de crédito para comprar mercadoria, comprar matéria-prima, alugar a sala, pintar, faz, acontece, gasta com um monte de coisa e não vende. O que acontece? Fecha as portas, fica frustrado e vai voltar para o trabalho de novo, vai pedir emprego de novo, e aí isso é uma das piores coisas que tem. Se frustrar e ter que voltar, né? Voltar a trabalhar, voltar. Então assim, a gente se sente mal com aquilo. Demora para que tu acorde disso de novo e acredite que tu tem potencial e siga em frente. Por quê? Porque isso ficou obscuro. Na verdade, o que aconteceu ali? Foi falta de competência? Não. Foi falta de conhecimento do produto, das coisas? Talvez não. Tu fez todo esse caminho certo, mas faltou organização, faltou botar o pé no chão e dizer o seguinte, olha, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu tô pronto realmente para fazer isso agora. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tempo para desenvolver esse trabalho, eu tenho dinheiro que é necessário para esse momento, porque eu quero abrir uma loja, eu quero comprar matéria-prima para fazer esse trabalho. Então, eu tenho como fazer isso agora? Sim ou não? Se não, o que eu preciso fazer? Eu preciso reunir uma quantia de valor. Ah, mas eu sou muito desorganizado financeiramente. Quer dizer, então tem outros passos antes que tu precisa resolver. Quando a gente define com clareza o que a gente quer, não quer dizer que imediatamente nós vamos começar a fazer ali. Mas nós estamos caminhando na direção daquele desejo ardente, porque quando a gente definiu o que quer e viu que não dá para fazer agora, nós vamos dar passos para trás para ver o que eu tenho que fazer antes, qual é o passo que eu tenho que tomar antes. Então eu tenho que organizar as minhas finanças primeiro, para começar a juntar, né, um valor, para depois eu investir nisso. Enquanto isso eu busco conhecimento e segue fazendo todas as outras coisas. Por isso que quando eu falei, por exemplo, aqui da mentoria, né, a gente primeiro define o desejo claro, busca reconhecer o que é aquilo que tu quer realmente fazer, e a partir desse ponto que pode estar próximo ou distante, a gente vai ver o que eu preciso fazer para alcançar lá. E tem isso para fazer. Então isso aqui é a parte da estratégia, que é o segundo passo. D de desejo, definir o desejo ardente, E de estratégia, né, do destravar. E aí vem a estratégia, quais são os passos que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Reconhecer isso e seguir esse passo a passo, seguir esse caminho. Então, tenha clareza disso. Só na fé, só na vontade, só no entusiasmo, muito provavelmente não vai dar bom. Muito provavelmente tu vai ter problema. E aí tu vai te frustrar achando que isso não é pra ti, que empreendedorismo é ruim, que é muito risco. Então leve em consideração esses pontos. Alinha a expectativa, bota o pezinho no chão, tem expectativa realista, baseada em informação, baseada em conhecimento que tu levantou da área para tu dar os teus passos. E aí com certeza tu vai fazer um caminho muito mais tranquilo. Busque ajuda para direcionar o seu percurso. E aqui, obviamente, eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? Mas olha só, profissionais que estão na área que você escolheu e mentores que vão te auxiliar a tomar decisões mais assertivas. Então busca conversar com pessoas que já fazem o que tu quer fazer. Vai conversar com os caras, vai lá, compra o produto do cara, prova o produto, troca uma ideia com ele, sabe? Às vezes as pessoas vão se negar a conversar e tudo bem. Vão ter pessoas que realmente trabalham na escassez, não dão o mínimo de informação, não gostam de conversar com o cliente. É mentalidade de escassez. É que nem, por exemplo, pessoas que assistem o vídeo aqui e não curtem. Até agora assistindo o vídeo não curtiu o vídeo ainda. Não é o teu caso, eu sei porque tu já curtiu, né? Mas tem muita gente que faz isso, assiste o vídeo inteiro, né? Não comenta nada, não curte, mas pô, foi muito valioso, ajudou muito, mas a pessoa não se presta a dar uma curtida, porque eu não vou curtir, sabe? Quer dizer, então, qual é a tua retribuição nisso, né? Então, se a pessoa já tem um pensamento de escassez, ela é escassa em tudo. Ela não é só escassa em não curtir o vídeo aqui que ela assistiu e que foi útil para ela. Porque ela tira benefício, mas ela não quer trocar. Ela não quer dar nada. E aí essa roda para de girar. Essa roda para de girar. Por quê? Porque acontece dessa forma. Eu faço para ti como eu estou fazendo essa aula gratuita aqui. Conversando contigo, trazendo umas ideias que de repente pode te ajudar muito.
né? E tem gente de repente que tá vendo e, pô, não foi relevante. Mas tem gente que tá vendo, foi relevante, não vai curtir igual. E tem gente que achou muito relevante, vai comentar, vai curtir, vai encaminhar para outra pessoa. Poxa, olha só que legal isso aqui. Quer dizer, é um momento de conexão com aquilo que a gente realmente quer. E quando a gente tá assim e acredita que é possível fazer junto alguma coisa, a gente abre o coração, a gente vai para cima. E não tem medo, eu vou falar pro cara e o cara vai fazer a mesma coisa que eu. Isso é bobagem, porque tem mercado para todo mundo, não existe essa de mercado saturado. Tem mercado para todo mundo. A questão é como que a gente está olhando para as coisas, porque sempre tem como inovar. Olha o exemplo que eu dei lá da embalagem de buquê, né? Quer dizer, tem uma série, uma infinidade de possibilidades para trabalhar. Pode trabalhar vendendo o produto de outra pessoa, né? Tu pode pegar o produto pronto, só repassar e fazer revenda. Quer dizer, da noite pro dia tu começa a ganhar dinheiro, né? Começa a ter uma possibilidade de ganhos e só depende de ti, de ir atrás. Mas vou ter que sair de porta em porta, vou ter que divulgar, vai, né? Por isso que eu falei, olha lá para trás e vê todas as perguntas que a gente fez até aqui para ver com o que tu te identifica mais, né? Se vendas é um problema para ti, tu vai ter algumas dificuldades no empreendedorismo, porque tem muita venda, né? Tu vai fazer praticamente tudo no início, então é importante tu também te identificar um pouco com isso. Então vai atrás de pessoas que vão te auxiliar, como mentores, por exemplo, que podem te auxiliar, como eu, que estou aqui disposto, fazendo isso aqui gratuitamente, colocando aqui dizendo, curte aí pra mim, deixa um comentário pra me ajudar, pra eu entender que tu gostou do que eu fiz, né? Então é só pra te auxiliar, mas tá aqui gratuitamente, entendeu? Tem dúvida, manda, me chama lá no Instagram, manda no direct, eu tenho o maior prazer em ajudar, tá bom? Conta com pessoas assim, para que tu faça um direcionamento mais adequado e te dê mais base para que tu possa seguir um caminho mais tranquilo e ir para frente, né? Vai ter dificuldades igual, vai dar medo, vai apertar às vezes financeiramente, uma coisa vai, tudo isso faz parte do processo. Mas se tu tá bem amparado com esse conhecimento e com informações, né, reais daquele ambiente, tudo fica diferente. E uma coisa eu aprendi com os meus mentores que é o seguinte, eles sempre dizem o seguinte: se tu não tem condição de fazer, se tu não tem condição de fazer uma mentoria, se tu não tem condição de comprar um produto do cara para aprender, enfim, para estar junto, faz assim, ó, acompanha no gratuito, fica junto, fica próximo, pergunta, chama, conversa, sabe? Fica perto da conversa, escuta a conversa, vê o que tá rolando, entendeu? Então fica próximo. Assim como eu tô aqui colocando isso gratuitamente, já fiz esse caminho, eu sou empreendedor praticamente a vida inteira, tô sempre correndo atrás, sempre fazendo algo diferente, desenvolvendo. Então, eu me identifico fazendo esse trabalho. Por que não me perguntar? Se tu tem dúvida, eu posso te ajudar, né? Se eu posso te dizer alguma coisa que vai te auxiliar nesse momento. Então, cara, quebra essa barreira, chama no direct, manda aí, sabe, uma mensagem para as pessoas que estão na área que tu gostaria de trabalhar, vai lá conversar, compra o produto do cara, troca uma ideia. Todo mundo gosta disso. Todo empreendedor tem, sabe, prazer de falar das coisas que está fazendo. Então, vai atrás dos verdadeiros, daqueles que realmente estão pela causa, certo? Espero que tenha te ajudado aqui essa reflexão. Vou trazer uma série de vídeos na sequência desse. E o teu comentário, da tua dúvida, da tua dor, né, da tua dificuldade nesse momento, vai gerar um vídeo aqui também para trazer para mais pessoas esse esclarecimento, né, essa ideia que pode trazer caminhos diferentes, certo? Fique com Deus, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esquece de deixar teu joinha, te inscrever aqui no canal do YouTube, me seguir lá no Spotify e também no Instagram. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.